Quarta parte. Livro Politizando 2. A Política com Caô. Autor: Henrique Dias. Capítulo 15. Primeiro, segundo ou terceiro. Fica muito difícil fazer qualquer análise, usando as estatísticas e os números que são oferecidos pelos órgãos oficiais brasileiros, nas mais variadas áreas de atuação, sejam elas governamentais, sociais ou econômicas. Nesse universo de dados, há números que nos colocam no primeiro mundo, mas também temos os números que nos qualificam ao mesmo nível dos famélicos nota de rodapé, faminto, esfomeado. Fim da nota de rodapé. Países do terceiro mundo. Toda essa desigualdade está estampada em cores muito vivas e berrantes, está à simples vista de qualquer cidadão brasileiro, em qualquer região do país. O Brasil é um país que está há alguns anos entre as 10 maiores economias do planeta. Uma das 10 maiores? Pois é, para muitos analistas, este dado já seria suficiente para colocar o Brasil no primeiro mundo, mas, infelizmente, o Brasil também contabiliza números que revelam outra realidade. O que dizer de estarmos entre os 20 países com maior índice de corrupção ativa e passiva em todo o mundo? Também temos os números da fome, da violência, do desemprego, dos sem-teto, dos sem-terra, dos analfabetos, das doenças terceiro-mundistas e muitos outros números, que nos colocam nas últimas posições dos países subdesenvolvidos. Nos anos de 1970, o Brasil foi classificado como sendo um país em desenvolvimento. Nosso país não era desenvolvido e começava a dar mostras de criar e realizar superprojetos de infraestrutura. Assim, internacionalmente, criaram essa denominação intermediária, posicionando-o entre os países ricos e os subdesenvolvidos. Neste período, com os governos militares, o Brasil respirou ares de desenvolvimento. O país parecia um imenso canteiro de obras e o dinheiro da banca internacional não parava de chegar. A prosperidade parecia ter se instalado no Brasil, só parecia. O dinheiro veio fácil, mas a que custo? Foi nesse mesmo período que o Brasil viu a sua dívida externa se multiplicando e se tornando a sangria do seu povo. Os juros cobrados por nossos credores eram quase um estelionato oficializado e não demorou muito para descobrirmos que não tínhamos como pagar a conta. Foi também neste período que aconteceu o incremento do desvio de dinheiro público. Os militares preocupados em combater a esquerda armada, nota de rodapé, grupos políticos opositores aos governos militares, defensores do marxismo e maoísmo, patrocinados e subvencionados por governos estrangeiros, tais como Cuba, União Soviética, Coreia do Norte, Tchecoslováquia e China. Os grupos mais atuantes foram AP, ALN e MR8. Os confrontos duraram de 1966 a 1975. Fim da nota de rodapé. Esqueceram de vigiar os políticos da ala parasita e corrupta. Não havendo o controle necessário, fomos roubados 2 vezes. Primeiro pelos bancos internacionais e depois pelos próprios administradores públicos e políticos em geral, tanto os biônicos nota de rodapé. Nos anos de 1970, alguns cargos políticos eram preenchidos com indicação de um colégio eleitoral, não havendo assim eleições diretas. Isso ocorreu com os cargos de governadores de estado e parte dos senadores. Fim da nota de rodapé. Quanto aos eleitos, os anos de 1980 foram amargos e sem rumo. O Brasil parecia um barco à deriva. As economias mundiais estavam recessivas, quase ninguém crescia. O Brasil estagnou, mas continuava qualificado como um país em desenvolvimento, o que não acontecia na prática. Nos anos de 1990 vieram grandes tentativas de mudanças comportamentais. Queríamos sair do marasmo dos últimos anos e nos colocarmos entre os países de tecnologia avançada. Mas ainda estávamos pagando os erros do passado e começamos a viver a fase da Maria vai com as outras. Qualquer coisa que acontecia pelo mundo afora, refletia em nossa vida e em nossa economia em poucos segundos. Era a globalização que havia chegado e colocado o Brasil e outros países do mesmo porte na linha de frente, tipo um escudo protetor das economias mais fortes, um lastro de segurança para as economias dominantes.
As mudanças na economia brasileira estancaram algumas sangrias criadas ao longo das décadas anteriores. O Brasil começou a se adequar ao modelo exigido pelos investidores internacionais. Alguns países seguiram na mesma linha e trocaram de rótulo, de países em desenvolvimento para países emergentes. A primeira década do século XXI foi, digamos, revolucionária. Ninguém acertou as previsões feitas ao final dos 1990. O Brasil surpreendeu positivamente além das expectativas. Porém, longe ainda de fazer as reformas que realmente nos colocaria definitivamente entre os países mais ricos e desenvolvidos do planeta. Dizem alguns que temos vários Brasis dentro do Brasil. Dizem que essa ou aquela região é que atrasa o nosso desenvolvimento. Concretamente, o que mais vemos e constatamos é que as estruturas existentes são arcaicas, frágeis e politicamente ineficazes. Os recursos que temos no Brasil são mais do que suficientes para nos colocar no grupo de elite das nações desenvolvidas. Evidentemente, desde que esses recursos sejam corretamente aplicados. Hoje falar sobre isso é pura utopia, nada é tão simples assim. Vamos das mais altas tecnologias até as mais miseráveis realidades sociais em questão de metros. Isso mesmo, no Brasil temos o luxo e o lixo, lado a lado. Vamos da Suíça à Etiópia em um único olhar. Temos um pé na Dinamarca e o outro no Burundi. Decidamos então qual país queremos ser, pois o atual modelo não deu certo e continuará não dando certo. Há que se reformar por completo o judiciário, o legislativo e a máquina do executivo. Esse processo inadiável tem que ocorrer conforme as palavras de um ex-presidente, duela a quem duela, nota de rodapé. Esta expressão foi dita pelo então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, numa entrevista à TV Argentina, em 25 de agosto de 1992, quando enfatizou sua intenção de investigar e punir os responsáveis por irregularidades no seu governo, fossem quem fossem. Fim da nota de rodapé. Doa a quem doer. O texto acima foi escrito por mim em 2002 e publicado no editorial do jornal Gazeta Brazilian News, na cidade de Fort Lauderdale, estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde reside por 13 anos. Para o livro impresso, fiz algumas adaptações. Em nova revisão em 2025, promovi outras pequenas alterações. Resolvi usá-lo para servir de divisor entre os capítulos desse livro. Com isso, a partir dele, explicar nos próximos capítulos as mazelas que ocorreram e ainda ocorrem em nosso país. Essas mazelas, infelizmente, justificam em todas as formas esse gigantesco carnaval, bumba meu boi e a micareta que é o nosso sistema político. PS. Na verdade mesmo, quando no texto acima falo de reformas, me refiro a uma nova Constituição Federal. Essa nova Carta Constitucional pode e deve ser feita por apenas 2 dezenas de juristas. Deve ser pequena, simples e objetiva. Modelos que deram certos não faltam. Capítulo 16. Historinha. Essa história começou há muito tempo, e é difícil de saber exatamente quando ela começou. Então, vamos começar da metade para o final. Se bem que ainda não há um final. Pensando bem, ela ainda não tem um final, mas dá para prever onde essa história irá acabar. Nossa. Parece até uma ex-presidente falando. KKK. Mais ou menos do meio para o fim da história, a sociedade brasileira começou a comemorar algumas leis que foram consideradas conquistas sociais. Algumas destas leis favoreciam os trabalhadores, outras as mulheres, outras as crianças e os adolescentes, e até mesmo os idosos chegaram a comemorar certas conquistas. Olhando de bate-pronto, oh, que legal! Que maravilha! Que avanço! Finalmente! Mas, por outro lado, ficam sem respostas várias perguntas. Por exemplo, quem paga essa conta? É verdade, alguém tem que pagar essas conquistas que o povo recebe pela via dos magnânimos políticos. Licença maternidade, salário família, remédios, Bolsa Família, vale transporte, vale refeição, auxílio doença, licença prêmio, passagens gratuitas, isenção do IPTU e por aí vai. Além do valor astronômico desta conta, ainda há o pior dos agravantes, pois várias destas conquistas acabam sendo um fator incentivador do aumento da natalidade entre os pobres, forçação de barra para ganhar um laudo de deficiente,
entrar brancamente nas cotas dos negros, o que vai gerando mais beneficiários e aumentando ainda mais o paternalismo do Estado. O insólito desta relação ocorre quando cobra-se do governo mais escolas, mais hospitais, mais habitações e mais infraestrutura para atender aos filhos que as tais conquistas ajudaram a gerar. Segundo a ótica dos beneficiários e defensores deste tipo de assistencialismo, olha o ismo aí, gente. É responsabilidade do governo atender às necessidades da população. Porém, é vetado ao governo imiscuir-se no planejamento familiar, mais diretamente, no controle de natalidade. Por isso, nascemos, crescemos e envelhecemos escutando sempre o mesmo: déficit habitacional, déficit de vagas nas escolas, nos hospitais e perda de qualidade de vida. A taxa de crescimento populacional, além de parecer baixa, mais de 1,55% ao ano 2022, é ainda maior nas camadas mais baixas da população. A cada 4 meses, a população aumenta em 1 milhão de pessoas. Como resultado deste processo, num primeiro momento, cria-se um gigantesco rombo nas contas do governo, que por sua vez, enrola o que pode, retirando verbas de outras áreas, tais como educação, saúde e investimentos diversos, e se a conta ainda assim não fechar, seus técnicos em economia reajustam ou criam impostos. Trocando em miúdos, essas políticas paternalistas subsidiam uma parte da população. Depois disso, rateia os custos totais, com essa mesma população. Como esse círculo não é perfeito, outros e mais sérios efeitos recaem sobre a população brasileira. As empresas privadas, que não têm nada a ver com essa farra, repassam esses custos para os produtos, serviços que serão consumidos. Por quem? Pela população. Que vantagem Maria leva? As vantagens que alguns milhões de brasileiros levam é a vantagem imediata, aquela que vem no holerite, contra-cheque, ou no repasse de alguma assistência federal, estadual, municipal. O restante é pura desvantagem. Esse rombo constante nas contas públicas, somado ao contínuo desvio de dinheiro público, são os grandes responsáveis por vários dos problemas que nos afligem. Não é difícil encontrarmos uma filha de um militar ou um funcionário público falecido, recebendo a aposentadoria de seu pai, mesmo tendo ela mais de 21 anos, sendo casada não oficialmente para não perder o benefício, e ainda tendo outras rendas. Essa mesma mulher ainda pode aumentar seus rendimentos e benefícios. Em geral, também pode se enquadrar como beneficiária em outros serviços públicos. Como também é comum, um funcionário público a poucos meses de se aposentar, ganhar uma promoção de cargo, para que quando a sua aposentadoria for referendada, a mesma lhe conceda os salários do último cargo ocupado. Eles acabam recebendo salários que ultrapassam os salários máximos previstos na Constituição. É comum nos depararmos com salários que chegam a 80, 90, 100 salários mínimos. São tantas as brechas criadas dentro das empresas e dos órgãos públicos, que este escritor não teria condições de descrevê-las todas neste livro. Resta saber até quando este sistema vigorará. Até quando, geração após geração, pagará a conta deixada de presente numa herança com os erros do passado. As instituições públicas no Brasil parecem um país à parte. Este país, certamente, é de primeiro mundo. Enquanto o brasileiro não compreender isso, jamais colocaremos o Brasil como um todo na condição de país desenvolvido e realmente soberano. Todo povo tem o seu imaginário. Esse imaginário acaba diretamente alterando o comportamento da geração que ele atinge, assim como das gerações subsequentes. É como plantar uma árvore. Por isso, estamos colhendo agora os frutos das árvores plantadas há quase 100 anos. Tudo parece indicar que aqueles que colocaram aquelas sementes sabiam exatamente o que estavam fazendo. Hoje, muitos brasileiros já sabem disso. Muitos falam sobre isso. No entanto, estão fazendo um trabalho de formiguinha. Parece ser que com o andar da carruagem, que o caos nacional chegará antes da consciência da massa. Capítulo 17 L'État c'est moi, o título acima, é uma frase atribuída ao rei da França Luís XIV. Ele reinou por mais de 72 anos e foi o avô de Luís XVI, guilhotinado na Revolução Francesa. A tradução literal traz um forte sentido de poder. O Estado sou eu.
Nos últimos 200 anos, os historiadores não deram folga ao rei francês. Talvez, a partir desse momento, e durante esses 2 séculos, um erro de interpretação transformou o Estado no inimigo do povo. Esse sentimento meio mal resolvido, meio estranho, faz com que pensemos que o Estado seja uma entidade à parte. Algo que está ali e não está. Algo meio do mal. Essa impessoalidade do Estado, mal resolvida nessas relações sociais, políticas e econômicas, sempre potencializada nas pontas das penas e nos teclados dos críticos, merece uma nova interpretação. Afinal, quem é o Estado? Caiu de paraquedas? Um mágico fez puff, e ele apareceu? Não, né, tio Henrique? Então, dentro do que entendemos por conceitos de democracia e de república, o Estado somos nós. Eu, você, seu pai, sua mãe, seu irmãozinho, seus avós. Não, o cachorro não, não, quem sabe um dia, né? Não somos reis nem rainhas, mas o Estado é nosso. Nós é que o construímos, que o constituímos e que o financiamos. Se o Estado é nosso como eu acho que ele seja, devemos cuidar melhor dele. Devemos cuidar dele como se cuida de um filho, ou como um pai cuida de sua família. Já é hora de pararmos de jogar todas as coisas ruins nas costas e nas contas do Estado. O Estado sim, tem responsabilidades. O Estado sim, tem que funcionar a contento da sociedade. O Estado sim, tem que proteger seus cidadãos. Porém, muito cuidado, pois, de há muito tempo estão transferindo para o Estado as responsabilidades que são de indivíduos, que possuem nome, sobrenome e CPF. Aí, todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho. Só que quem paga as contas somos todos nós, o Estado. Isso se chama socializar os prejuízos, ou seja, ficam rachando as contas a pagar, com os tontos. Quando entendermos que o Estado somos nós, saberemos bem o que é patrimônio público, o que é licitação, o que é verba orçamentária, o que são precatórios e o que são indenizações em geral. Isso, sem falar dos privilégios, que são dados aos concursados e que só existem apenas nas atividades públicas. Comece a ver o Estado com bons olhos, com um sentimento fraterno, com uma energia positiva, mas acima de tudo, comece a assumir a ideia de que o Estado é você. Pesquisem os significados das palavras do penúltimo parágrafo, elas serão importantes para você entender a necessidade de exigirmos um Estado mínimo. O nosso problema é que o nosso Estado é gigante, um monstro que vive de impostos. O Estado não tem que ser o dono do povo. A lógica desse capítulo é justamente o contrário disso. O povo é que tem que ser o dono do Estado. Capítulo 18. O povo sabe ou não sabe votar? Acho que todo mundo está careca, eu sim, literalmente, de saber, que não adianta ficar repetindo essa frase, rótulo, que nós não sabemos votar. É uma das verdades mais mentirosas que incutiram na cabeça do povo brasileiro. Nós não sabemos votar, é vero. Mas se soubéssemos, em quem votaríamos? Gente, tá tudo errado. Se votássemos em Jesus Cristo, o sistema acabaria com ele. Iria denegri-lo, iria boicotá-lo, iria marginalizá-lo, acusá-lo de um monte de coisas e pronto. 2000 anos de veneração, enlameados. Não adianta votar em homem, em jovem, em mulher velha, mulher gostosa, em gay, em ex-BBB, em militar, nem em mendigos notáveis da cidade. Temos sim que ter em mente a queda desse sistema político e administrativo. Por consequência, mudar radicalmente o judiciário e as legislações. Já ouviu falar em reforma geral? Pois é, só assim, o brasileiro aprenderia a votar. Hoje, não adianta nem aprender a votar. É colocar uma laranja boa no meio do saco com as podres. Normalmente, os jovens ou os novatos políticos, ao assumirem seus mandatos, se deparam com 40 a 60% dos colegas já em segundos, terceiros, quartos e quantos forem seus mandatos consecutivos. Ou seja, câmaras municipais, assembleias estaduais e Congresso Nacional, já completamente